Levantaram a questão da volta do Chaves para a televisão e que seria redublado. E parece que há um fundo de verdade em toda a história. Vou explicar. Os dubladores de Chaves se pronunciam pela primeira vez sobre os rumores de uma redublagem do seriado. A Amazon estaria negociando com a Televisa para a volta das séries no Prime Video. E agora é oficial, Chaves já voltou, já é uma realidade e nós fizemos questão de procurar os detalhes a respeito dessa estreia. Essas e outras novidades você acompanha agora mesmo, afinal de contas estamos no nosso plantão jornalístico jornaleteiro daqueles que jornalizam, então se prepare para pagar os seus impostos e vem com a gente. Quem achou que não tinha mais nenhuma novidade a respeito do retorno de Chaves, achou muito errado. A conta oficial do personagem no YouTube foi reativada de vez pela Televisa. E não é querendo me gabar não, mas... o Chavinho oficial comentou em um vídeo aqui do Vila do Chaves. Eu me senti muito bem, não vou negar. Primeiro foram publicados trechos bem curtinhos do seriado no formato de shorts. Depois, vídeos antigos de 10, 12 anos atrás foram reativados com novas thumbs. Enquanto isso, ninguém mexeu ainda no canal oficial em português, mas talvez seja só uma questão de tempo mesmo. Muito legal o canal oficial voltar, é claro, episódios numa boa qualidade, em espanhol, muita gente tem curiosidade para assistir como é Chaves original e tal, mas se você reparar bem, os vídeos estão bem curtinhos. O pessoal picotou tudo, tanto é que o episódio do Seu Madruga Eletricista ficou com apenas 4 minutos e a saga de Acapulco, que tem 3 episódios, cerca de 1 hora, foi resumida em 9 minutos de edição. E é claro, apesar de ser uma forma gratuita, de fácil acesso, talvez não seja aquilo que você estava esperando. Talvez você queria ver os episódios bonitinhos, em sua edição original, açucaradinhos e douradinhos, e aí vem essa ótima notícia. Desde quarta-feira, dia 18 de setembro, Chaves e Chapolin estão disponíveis no ViX, o serviço de streaming oficial da Televisa. Esse é o retorno dos seriados. Ao todo, estão disponíveis 200 episódios de Chaves e 109 episódios de Chapolin. O que, sejamos sinceros, não faz jus ao anunciado, porque a gente estava esperando todos os episódios. É mentira! Só para você ter uma ideia, o número correto deveria ser 273 episódios de Chaves e 250 de Chapolin. Mas assim, sei lá, pode ser que o pessoal só tenha jogado esses episódios por enquanto, pode ser uma estratégia inicial de chamar o público e aos poucos ir colocando novos episódios para manter a galera usando o streaming por mais tempo. Enfim, tô só teorizando, mas pode ser que o pessoal coloque mais episódios logo mais. Mas e aí, Renan, o que você tem a dizer sobre episódios perdidos? Teremos? Não! Isso tem chegado o tempo todo, essa dúvida tá pairando na cabeça da galera, mas infelizmente não, nada indica que teremos qualquer episódio perdido vendo a luz do dia. Porém, vendo o lado bom da coisa, os episódios no ViX já estão remasterizados. Puxa, já estava na hora. Para quem não sabe, em meados de 2016, a Televisa remasterizou as fitas antigas de Chaves, ajustando cores e a nitidez da imagem. Só que assim, apesar do pessoal realmente ter melhorado a imagem, as cores e tal, tem alguns pontos não tão bons assim, como por exemplo o zoom excessivo em certos episódios, que não dá para negar, acaba atrapalhando um pouco a experiência de quem está assistindo. E também tem uma outra coisa que, infelizmente, eu acredito que não tinha muito o que ser feito, mas o pessoal, para evitar problemas de direitos autorais, tiveram que trocar boa parte da sonoplastia. Ou seja, se você conseguir acessar o ViX e colocar Chaves ali para assistir, ao invés de ouvir isso... Este es El Chavo del Ocho, interpretado por el supercomediante Chespirito. Você vai ouvir isso. Es el programa número 1 de la televisión humorística, El Chavo. E isso não ficou só na abertura. Durante os episódios também tivemos outra sonoplastia. Pelo
Pelo menos isso só acontece em Chaves. Em Chapolin, o áudio tá ali bonitão, original, tudo numa boa. Más ágil que una tortuga, es el Chapulín Colorado. Porém, ficamos sabendo pelo Fórum Chaves que num episódio específico, a Televisa aplicou um filtro de upscale feito por inteligência artificial e ficou assim. Pode pausar o vídeo para comparar. Pode ver com calma, pode ver cada imagem detalhadamente. Eu acho que isso aqui chama a atenção de todo mundo. Bem, eu acho que é tudo muito novo e, pelo menos por enquanto, a maior parte da galera, pelo que eu tô vendo, não curtiu muito não. E aqui eu acho que vale o recado para quem acha que assim, a imagem não tá boa, inteligência artificial, o som não tá bom, inteligência artificial, dublagem, não, inteligência artificial. Não é só apertar um botão e tudo vai ficar às mil maravilhas, galera. A tecnologia tá avançando, a gente já chegou em um momento muito louco da tecnologia, mas assim, né, nem tudo é perfeito. E assim, se você quer saber a minha opinião é que eu ainda não tenho uma opinião formada. De verdade, pra mim é tudo muito novo, acabei de ver isso também. E assim, num primeiro momento eu bato o olho e gosto, falo, cara, as cores estão legais e tal. Num outro momento eu reparo, mas eu falo, mas me parece meio artificial. Eu tenho uma questão com relação à profundidade, não sei. Volto a dizer, ainda não tenho uma opinião formada. Tem coisas que eu gosto, outras me causam um grande estranhamento. Renan, mas chega de ladainha, isso pra mim não importa nem um caracol, isso não vale nada. Eu quero assistir Chaves no ViX, eu consigo? Não. Infelizmente, o ViX deixou de funcionar no Brasil em maio de 2024. Por muito pouco a gente não viu a reestreia de Chaves aqui também. Uma pena. Com VPN você deve conseguir acessar numa boa, mas ao que tudo indica, esses episódios remasterizados também devem chegar no Brasil logo mais. Isso porque uma matéria destacou que a Amazon também entrou na corrida para ter os seriados no Prime Video. E ainda, segundo a matéria, a Amazon, para ter Chaves e Chapolin em seu serviço de streaming, precisará assinar novos contratos com os mexicanos. E isso também se aplica ao SBT e à Globo. E só para desenhar mais uma vez, porque pelos comentários eu tenho percebido que uma galera não entendeu, não é a Globo TV aberta, é só voltar ao que eles já tinham feito antes, Multishow, talvez colocar no Globoplay e tudo mais. Nada indica que exista uma competição entre SBT e Globo, então vamos deixar as teorias da conspiração de lado só um pouquinho. E essa questão de novos contratos de todo mundo principalmente tem relação com grana, já que uma parte, obviamente, será repassada para o Grupo Chespirito. É tudo uma questão de aguardar os próximos capítulos e torcer para a volta de Chaves e Chapolin para o Brasil não demorar tanto. Mas nem um minuto mais tarde! E agora vamos logo pro elefante na sala, vamos falar sobre redublagem, sobre esses boatos. Bom, sobre isso eu só tenho a dizer... Outra vez o sabugo de milho! Mas antes de falar das novidades sobre esse assunto, eu quero sua participação na palavra-chave agora mesmo. Você já assistiu Chaves e Chapolin com outra dublagem que não seja clássica? Não tô dizendo assim, Renan, eu acompanho Vila do Chaves, é claro que eu já vi os trechos que você coloca. Não, tô falando de consumir mesmo, de sentar na frente da TV, do computador, seja lá onde for, e assistir mesmo com qualquer outra dublagem que tenha sido feita, de conseguir curtir numa boa, ou você é tipo, não, eu tentei, eu não consigo, ou até mesmo como uma galera comenta, no começo eu estranhava muito, mas eu dei uma chance e fui me acostumando, que eu acho que isso é uma coisa bem comum, você tem que ir digerindo tal, para as comparações darem uma pausa na cabeça e aí conseguir curtir numa boa. Fala aí porque eu quero saber qual é a sua experiência. E eu pergunto isso porque os rumores a respeito de uma nova dublagem continuam e tem novidade sobre isso. Na sexta-feira passada, nossos amigos da página Chaves de Novo fizeram uma live com a Sandra Mara, a primeira dubladora da Chiquinha. Tanto ela quanto o Eduardo Gouveia, que mediou o papo, esclareceram o que tá rolando. E houve um acordo com o SBT que levou 3 anos para ser confeccionado. E o SBT foi concordando com tudo. Quando chegou nessa semana, ao invés dos contratos subirem, os contratos subiram foi no telhado. Ou seja, aparentemente o SBT e os dubladores começaram uma negociação numa boa e aos 45 do segundo tempo o SBT desistiu. Contrato chirrião.
Mas isso significa que os dubladores vão processar a emissora? Bom, segundo o Eduardo e a Sandra, não. As dublagens do Chaves ficaram embargadas porque os dubladores têm um processo. Primeiro, não existe processo, pelo menos ainda. Não existe processo. Existe, como a Sandra muito bem colocou. Porém, em seu canal do YouTube, o Nelson Machado, o dublador do Kiko, falou que, com a desistência do SBT, os dubladores entraram com uma ação na justiça. O SBT, neste momento, está envolvido num começo de processo. Tudo isso porque começou com uma proposta de um acordo. Ia se fechar esse acordo, na hora de assinar a coisa, parece que mudou uma diretoria, uma coisa qualquer no SBT, eles voltaram atrás e disseram, não tem acordo nenhum. Aí, alguns dubladores, não todos, alguns resolveram entrar com um processo. Então, com essas duas informações, a gente não consegue cravar exatamente o que está rolando com relação a processos. E essa mesma dúvida paira sobre a outra questão que a gente tanto está falando. Redublagem. Vai ter uma redublagem ou não? A Sandra acredita que não. Já o Nelson não descarta essa possibilidade. Mas não importa se são todos, ou se são poucos, ou se é um só. Há um processo. Aí começa o enrosco que gerou a tal notícia de redublagem, que eu não sei. Agora não digo mais que não é verdade, que não é possível, mas não sei. Agora vem a informação que possivelmente e provavelmente é a mais bombástica do vídeo, pois foram citados alguns valores na live da Chaves de novo. Nós estamos falando de 22 dubladores, 22, e nós estamos falando de 285 mil dólares para dividir para 22 pessoas. Como foi apontado, 285 mil dólares é o valor da causa. Convertendo isso para reais, dá em torno de 1,5 milhão, mais ou menos. Parece muita coisa? Parece. É muita coisa? É claro que é. 1,5 milhão é dinheiro pra caramba. Mas pensa comigo, são mais de 20 profissionais envolvidos, estamos falando de 4 séries, mais de 700 episódios exibidos por muitos e muitos anos. Não é de se admirar tanto assim. Até mesmo porque Chaves é muito rentável para qualquer emissora. Se liga nessa fala do Edu. Você sabe quanto eu tenho que pagar para o SBT para exibir um comercial de 30 segundos no horário em que eles exibiam Chaves? 54 mil dólares. Ou seja, em apenas um dia, se eles venderem 6 merchans, eles quitam todos os contratos e ainda sobra troco. E isso vai de encontro com o que eu já comentei num vídeo recente. Anunciar na TV custa caro e Chaves é muito rentável na questão do merchan. Se você pegar o seriado nos tempos de ouro, vai ver que ele proporcionou uma série de patrocínios ao SBT. Então assim, a galera sabe que vai ser um sucesso, que todo mundo vai assistir, que a galera vai curtir os seriados, que vai ser uma bomba, vai ter chamada para todo lado. Consequentemente, é claro, o que vai ter de marca querendo entrar no horário do Chaves é uma grandeza. Então, dinheiro provavelmente não é uma questão para o SBT, pelo menos nesse momento e nessa questão. Então assim, a galera da emissora sabe muito bem que vai ter uma boa audiência, que vai bombar principalmente no início, quando o Chaves voltar para a emissora, e então vai ter muita marca interessada, entrar ali com patrocínio no horário do Chaves e tudo mais. Então a questão grana, pelo menos nesse quesito, aparentemente não é um problema para o SBT. Mas dinheiro é sempre complicado, e a gente está falando de uma emissora gigantesca. Tem diversos pormenores que a gente não tem acesso e dificilmente a gente consegue ter uma visão extremamente realista de cada detalhe do que está acontecendo. Não tem como, galera. Questões legais e de grana sempre tem coisinhas por ali que só quem está lá dentro sabe. Mas cabe também uma outra dúvida que já levantei por aqui. Se a galera do SBT precisa desembolsar quase 300 mil bolores para exibir os episódios de Chaves com a dublagem clássica, numa boa sem problema algum, não seria mais barato pegar todo esse material e redublar? Mesmo sendo muitos episódios, mesmo fazer uma dublagem do zero não sendo algo nada barato, por mais insano que isso pareça, sim, é mais barato. Se eles pegarem o acervo inteiro para dublar, são 273 episódios do Chaves e 250 do Chapolin. Eles vão gastar
187 mil dólares. Então, eu sinceramente não sei o que vem por aí. Se vai ser mais viável pagar uma redublagem, que é mais barato, ou acertar tudo com os dubladores e possivelmente e provavelmente também ter mais apelo comercial de merchans, porque com a dublagem clássica é óbvio que a audiência é mais garantida do que uma redublagem. O pessoal sabe que fazer uma nova dublagem de Chaves vai ter muita crítica. O pessoal tá olhando redes sociais com toda certeza e todo mundo tá criticando essa ideia. Isso só o futuro vai dizer, mas eu reforço uma coisa que eu já tô falando há alguns dias. Eu duvido muito que o SBT esteja de braço cruzado falando assim, só redubla e boa. Não, a galera deve estar mexendo os pauzinhos, tentando reverter essa situação, tentando resolver as coisas de alguma forma, nem que seja conversas internas da emissora. Deve ter gente interessada em falar, mano, tem que ser com a dublagem clássica, senão a gente vai perder público, vai perder audiência, é isso que a galera quer ver. Mas uma coisa é fato, ao contrário do que praticamente todo mundo pensa, judicialmente não há nada hoje que proíba o SBT de exibir os episódios de Chaves com a dublagem clássica de sempre. Tem processos legais rolando, tem todo esse imbróglio que eu expliquei, mas ainda não tem nenhuma sentença. Ainda bem. Então, nesse momento, eu acho que o melhor que a gente pode fazer é relaxar. É claro que eu sempre vou estar aqui atualizando e trazendo as novas informações, tudo que está saindo a respeito disso. Afinal de contas, depois de 4 anos, esse é o nosso momento. A gente tem que falar sobre a volta de Chaves e Chapolin no mundo, não só no SBT, é claro. Mas assim, vamos ficar de boa. Eu acho que ainda é cedo pra gente se desesperar. Acho que rolou uma grande comoção semana passada por conta disso e tal. Inclusive da minha parte. Eu olhei e falei, meu Deus, é dublagem, já tá rolando e tal. Mas acho que é a hora da gente só respirar. Vamos torcer para dar tudo certo, SBT manter as dublagens clássicas, que é o que a gente quer ver, e boa. E a gente ama a dublagem da Maga, a dublagem do SBT, mas você sabia que também tiveram alguns probleminhas nessa dublagem? Não acredito. O quê? Tá duvidando de mim? Então é hora de você assistir esse vídeo aqui do lado, porque sim, tem alguns erros que passaram batido por você. Eu tenho absoluta certeza que você vai ver isso aqui e falar, caraca, nunca tinha pensado nisso. É verdade, é assim que são os vídeos do Vila do Chaves. E é por isso que a gente se vê no próximo vídeo, nessa mesma hora e nesse mesmo canal.